Então, a gente vai dar início ao painel para contar o case da XR Seeds. E para conduzir esse painel, vou chamar para o palco o Paulo Mendonça, da Ulinca. Curte as palmas. Convido também ao palco Arthur Almeida, da XR Seeds, por favor. Udo Oliveira, do Sebrae Nacional. E Silvia Ferreira, do IF for Business, por favor. Bom painel. Boa tarde, pessoal. Bom estar de volta aqui para o palco de novo, terceira vez hoje. E já para caminhar para o encerramento do nosso evento, né? A gente vai ter agora o case da XR Seeds. E aí, rapidinho também, a gente troca para trazer o pessoal da BioUs. E lembrando que daqui a pouquinho a gente tem o nosso coquetel também, espero todos, para continuar essa discussão. Bom, gente, primeiro, né, agradecer a presença de vocês. Eu vou pedir rapidinho para a Uda dar a Uda já se apresentou, né? Então eu vou pedir para a Silvia, por gentileza, só se apresentar, dar um oi. E aí a gente passa para o Arthur fazer uma apresentação sobre a XR, por favor. XR para os íntimos. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu sou a Silvia, sou professora do IF Goiano, Campus Rio Verde, e também sou coordenadora da incubadora de empresas IF for Business. E estou muito feliz por esse momento. Obrigado, Silvia. Arthur, fica à vontade, o palco é seu, se quiser ficar de pé também. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui hoje. Eu sou o Arthur Almeida, faço parte da equipe da XR Seeds. Gostaria de agradecer ao Paulo, à Uda, pelo convite de estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre o nosso modelo de negócio. É um pitch, mas é um pitch história. Vou contar um pouquinho sobre a história da XR Seeds, como que ela surgiu, como que a gente desenvolveu esse modelo de negócio, que surgiu dentro de uma instituição de pesquisa, que é o IF Goiano, no qual a Silvia faz parte. Eu, Arthur Almeida, tenho uma carreira acadêmica, fiz graduação, mestrado, doutorado, e durante a minha graduação e o mestrado, juntamente com a Cássia e o Douglas, nós desenvolvemos algumas pesquisas com empresas multinacionais na área sementeira. E ali a gente enxergou um gargalo que poderia virar um modelo de negócio. E a gente começou a trabalhar em cima disso, e lá em 2020 nós criamos a XR Seeds, que era um sonho do Arthur aí, moleque, que queria empreender desde criança, mas que acabou apaixonado pela pesquisa e começou a fazer pesquisa. Então, é uma satisfação sempre muito grande falar sobre a XR Seeds, que é a startup a qual eu pertenço hoje, faço parte de outras empresas também, mas é sempre muito importante falar sobre a XR, porque foi a primeira startup na qual eu fundei. A grande problemática do setor sementeiro, que é a semente, que é o principal insumo hoje aí da agricultura. Claro que tem N outras coisas importantes aí da agricultura, mas é da semente que vai vir a planta e, consequentemente, depois o produtor vai fazer a colheita. Então, é realizar análises mais rápidas, que sejam mais objetivas e menos subjetivas. Isso porque, hoje, para lançar um lote no mercado, é necessário fazer um teste chamado germinação, emergência, tetrazóleo, e esses testes eles são demorados. E, muitas das vezes, eles são feitos de forma subjetiva, porque são nós, seres humanos, que realizamos essas análises. E a gente inicia, claro, na parte da manhã de uma forma e na parte da tarde de outra, porque é um teste visual, onde você vai analisar se aquela semente está boa, se aquela planta está vigorosa ou não. Então, é um teste muito subjetivo. No mercado, algumas empresas já lançaram, na verdade, 2 empresas tinham lançado equipamentos que faziam essas leituras. Mas as empresas tinham que adquirir, no caso, as empresas sementeiras, comprar esses equipamentos, instalar nas suas empresas, e esses equipamentos iam fazer as avaliações. Então, tem uma série de problemas que começou a surgir ali dentro das empresas, porque esses equipamentos tinham um valor muito caro, precisava de um analista específico para fazer as avaliações. Foi aí que a gente enxergou esse gargalo e a gente criou um sistema para avaliar a qualidade de semente por imagem. Inicialmente, por raio-x, as empresas enviavam os lotes de semente para a gente e a gente avaliava
a qualidade por raio-x. Demorava 10 segundos, nós já tínhamos uma imagem e enviava para a pessoa. Aí, a empresa tinha que comprar o raio-x também. E o raio-x é um equipamento muito similar com esse que é feito em nós, seres humanos. E ele é muito caro. Então, ficou um pouco complexo. Apenas as multinacionais que começou a trabalhar com a gente e que tinha poder aquisitivo para trazer esses equipamentos para o Brasil. Aí a gente chegou a uma outra oportunidade, que é avaliar a qualidade de semente por RGB. Nós criamos um aplicativo onde, através do teste tetrazóleo, a pessoa tira uma foto e, dessa foto, a inteligência artificial identifica se a semente está viável ou não. Reduz a subjetividade e, no final, você tem toda uma rastreabilidade aí de todos os dados. Do lado esquerdo é o raio-x. Esse é um software que a gente já produziu, já comercializou com algumas empresas. E do lado direito é um software que avalia a qualidade da semente por imagem via o teste tetrazóleo. Tetrazóleo é um teste que faz a coloração da semente. E, através dessa coloração, nós conseguimos distinguir se a semente está viável ou não. Então, aí, é um software que a gente criou para avaliar justamente se a semente está viável ou não de forma automatizada. E isso foi possível através de vários investimentos que eu vou falar para vocês posteriormente, e um deles é do Sebrae, através do Catalisa ICT. Aqui é a versão do software. Então, o analista ele vai fazer toda a identificação da amostra, a espécie que ele está trabalhando. Ele pode fazer tanto o registro fotográfico, ali no momento da avaliação, utilizando o aplicativo, ou ele pode utilizar o próprio celular dele, fazer o registro e depois fazer o upload para dentro do software. Então, é um processo totalmente tranquilo de ser feito e, no final, automatizado. Lá na frente, se aquele lote de semente dá algum problema, ele consegue identificar qual que é o problema e verificar se realmente as sementes tinham algum problema ou se isso passou de uma forma despercebida aí. O mercado sementeiro é um dos principais mercados hoje da agricultura, movimenta alguns bilhões aí. O nosso foco inicial é as forrageiras. Posteriormente, nós vamos expandir para as sementes de milho e para as sementes de algodão. Ah, por que não soja? Soja, o processo é por coloração também, mas é um pouco mais complexo essa avaliação. Então, você não tem apenas viável ou inviável, tem uma série de outros fatores aí que podem interferir nessa qualidade. Aqui é a equipe, principalmente a equipe que iniciou essa startup. Hoje a gente tem alguns colaboradores que trabalham com a gente, que não está aqui, mas sou eu, Arthur Almeida, a Cássia Lino, que foi a cofundadora também, hoje trabalha na nossa parte principalmente de marketing, a parte de inovação aí nas redes sociais. O Douglas Almeida trabalha na parte de tecnologia e inovação dentro da XR Seeds. A Alcídia e o Wender, eles trabalham na parte de desenvolvimento tecnológico, utilizando aí a inteligência artificial, a parte de programação. Então, toda essa parte de computação é com eles. Esse aqui é alguns históricos, né, de aprovação de recursos. Como eu vim da academia, né, a gente acabava submetendo muito projeto em editais de fomento. Então, a gente já tinha, conhecia como que funcionava essa captação de recursos em editais de fomento. Aí, quando surgiu a oportunidade da gente criar a XR Seeds e alguns editais para startups, nós pensamos, por que não utilizar essa expertise que temos em captar recursos para a instituição e agora captar para o nosso modelo de negócio. A gente foi aprovado em primeiro lugar no edital Centelha Goiás, então a gente já conseguiu fazer essa captação. Depois, no edital Catalisa, nós participamos das 4 edições e 2 com aporte financeiro. Agora a gente está rodando uma edição, juntamente com o Sebrae, a edição do Catalisa ICT, que é muito importante esse recurso para o desenvolvimento das tecnologias. Fomos aprovados no RAI também, do CNPq. Então, cada edital desse tem um aporte financeiro de um recurso não reembolsável. Ou seja, a gente pega esse recurso, desenvolve uma tecnologia, a gente não precisa devolver o recurso. Claro, tem toda uma prestação de conta, né, todo um processo burocrático, porque é recurso público. Mas isso é muito importante para uma startup, principalmente quando a startup quer desenvolver alguma tecnologia em específico. Então, ajuda muito. E agora, no começo do ano, nós recebemos uma premiação da FAPEG, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa do Estado de Goiás. Eu não falei lá no começo, mas eu sou de Rio Verde, Goiás, e a gente foi uma das principais startups inovadoras do Estado.
Então, para nós foi muito gratificante também receber essa premiação e ser reconhecido aí pelo governo do estado de Goiás. Os nossos diferenciais aí de startup é porque, além de conseguirmos realizar as avaliações de forma automatizada, nós também entregamos uma série de informações, principalmente para o desenvolvimento de protocolos. Hoje a empresa quer testar um produto, ela quer validar isso na semente, ela quer validar isso na planta, ela consegue mandando as amostras para a gente. Ela quer fazer dentro da sua unidade, ela consegue utilizando a nossa tecnologia. Então, a gente consegue ajudar a empresa de diversas formas, principalmente o mercado sementeiro. O produtor, algumas vezes a gente atende, mas isso depende muito da realidade dele, de como ele quer aplicar essa tecnologia. Essa é a apresentação da XR Seeds, eu fico à disposição de vocês, a gente vai fazer um bate-papo, mas esses são os meus contatos. Caso alguém tenha interesse, queira trocar alguma informação, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Bom, eu vou fazer um gancho com as falas que a gente teve hoje cedo, mas também trazer um gancho lá de São Paulo, que a gente vê, né, a curva ali de apoiadores ou da trajetória da XR Seeds e Centelha, FAPEG, Catalise CT, FINEP, SEBRAE, Instituto Federal, são várias instituições. E uma coisa que a gente acompanha muito nos bastidores, eu imagino que vocês fazem parte desses bastidores também, e eu acompanho, né, mais ainda dentro do Catalise CT, ainda não conheço o Instituto Federal ou o IF for Business, acho que é uma oportunidade para a gente trocar mais ideia no coquetel, mas existe muito suor e muita paixão por trás desses programas. E a provocação lá de São Paulo era: atrevimento, às vezes, é necessário para que as pessoas que conseguem fazer com que esses programas sejam operados aconteçam. A KCL hoje trouxe a questão da... eu não vou conseguir falar a palavra que ela trouxe. Uma das características lá do mapeamento... Insurgência. Veio. Insurgência. E aí, o que eu queria perguntar para a Uda, muito, né, de todo esse contexto e de toda a discussão de hoje de manhã. Catalise CT tem um diferencial, né, e a gente até chama ele de política pública. Não sei se é correto chamar, mas pelo menos dentro da Unilink a gente fala que o Catalise CT é uma política pública que o SEBRAE criou, junto com outros atores. Mas para fazer com que ele tenha, né, o quarto edital, muito suor aconteceu, né, para conseguir gerar uma bolsa, para fazer com que o pesquisador tivesse esse apoio, tivesse suporte, muito suor aconteceu. E aí queria perguntar para a Uda, né, dentro desse backstage, que às vezes a gente não vê, qual que é o diferencial para o gestor público, no caso você, a equipe ali do SEBRAE Nacional, para conseguir colocar isso de pé, conseguir fazer com que algo que iniciou em 2020, um pouquinho antes, para o SEBRAE Nacional, que é trabalhar com a Deep Tech, né? Como que é conseguir gerar um quarto edital agora para conseguir dar esse subsídio, fazer esse apoio para que as Deep Techs consigam chegar até onde a XR chegou, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho então, dessa experiência aí do Catalisa, né, para que ele pudesse ser viabilizado. Vamos dizer assim, a gente desenha o programa e vai buscar viabilizar, né? Então, uma das primeiras providências foi ter desdobrar o marco legal de inovação no SEBRAE. Né? Um SEBRAE, uma instituição que já existe há mais de 50 anos, que tem todo o seu regramento. Então, para que a gente pudesse praticar esses novos mecanismos de apoio à inovação que foram viabilizados via novo marco legal de inovação, nós tivemos que fazer alterações jurídicas, vamos dizer assim, no SEBRAE. Né? E, para começar, foi desdobrar, então, criar uma política de inovação baseada no marco legal de inovação dentro do SEBRAE. E isso envolveu, por exemplo, criação das bolsas, né, que o SEBRAE pudesse, hoje, nessa etapa do Catalise CT, a gente paga uma bolsa de sócio empreendedor. Né? O empreendedor ele precisa comprovar para o SEBRAE que ele é sócio daquela Deep Tech para que ele possa receber essa bolsa, que, para nós, ele entra como... E nessa etapa, a gente está pagando 2 bolsas por Deep Tech. Né? E essa bolsa,
ela entra como um dinheiro ali, um investimento, vamos dizer assim, semente ali, né? Porque ele tem a liberdade de usar esse recurso nessa etapa para várias necessidades que ele tem do desenvolvimento da DeepTech. Né? E é uma forma mais ágil, mais de prestação de contas mais, vamos dizer, mais célere, que a gente conseguiu dentro do Catalisa ICT. Então, essa política de bolsas, que foi, na etapa anterior, pagar a bolsa de pesquisador empreendedor. Essa bolsa ela era paga sem ter criado a empresa ainda. Ela era paga para o pesquisador. Então, a gente tem um regramento para essa bolsa de pesquisador, em que ainda não há uma empresa, e a gente tem um novo regramento para essa bolsa que é do sócio empreendedor. Né? E isso, a gente sabe que, nessa etapa, era muito importante que tivesse, por exemplo, ainda um recurso de subvenção, que só a bolsa, quando a gente está falando de DeepTechs, não tem um volume de recursos que seja adequado para o desenvolvimento. E a gente estimula que esse empreendedor busque outras formas de apoio para complementar o que ele precisa nessa jornada de infraestrutura, de desenvolvimento, de colocar essa empresa em pé. Né? Outro formato também que a gente usou, vamos dizer, inovador dentro do próprio SEBRAE, foi o Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que eu falei no início. Nós fizemos um acordo de parceria com o CNPq e com a Fundep, que ministrou e que fez a gestão inicialmente das bolsas da etapa anterior, e isso facilitou muito a nossa vida. Né? Mas, para o SEBRAE, a gente fazer um acordo de parceria para a PDI, né? A área jurídica pergunta, mas o que é isso? É um convênio? Ele vai entrar dentro da nossa instrução normativa de convênio? Não, não vai. Isso é um novo mecanismo. Mas ele não vai seguir as regras? As empresas não vão depositar uma única conta, o recurso vai ser gerido assim, assim, assim? Não. A gente vai ter a liberdade de criar uma nova regra dentro do acordo. O que tiver no acordo é que vale. Então, isso foi novo. Né? E agora, e prestar conta ao final e fechar esse processo dentro do SEBRAE. Finalizado. Como é que é a prestação de contas final? Passa por quem? Tem que ir para a área tal, que avalia. Então, e aí contar para vocês que ontem fechamos a prestação de contas desse acordo de parceria, que foi o primeiro da etapa passada. Eu falei, graças a Deus, esse encerrou, né, com a unidade lá toda de prestação de contas, acompanhando e tudo, mas foi o primeiro que o SEBRAE fez. Então, a gente sabe que a gente vai precisar de muita inovação nos marcos regulatórios para a gente apoiar essas DeepTechs que estão aí, das próprias empresas, das próprias entidades que aportam fomento e também de todos os stakeholders que participam aí do ecossistema de inovação. Né? A gente precisa ter políticas mais inovadoras e mais flexíveis em quem faz políticas, né? Nos órgãos que definem essas políticas. Nas entidades de fomento, a gente vai ter mecanismos mais ágeis. E também não só na área de ciência, tecnologia e inovação. Mas aí, quando a gente está falando de DeepTechs de vários segmentos, da área da saúde, da área da agricultura, isso rebate lá. Então, a gente vai precisar também que a gente tenha marcos regulatórios adequados para apoiar essa inovação também nesses segmentos. E aí vem o Ministério da Saúde, vem o Ministério da Agricultura. Né? A gente precisa de um marco regulatório de bioinsumos que dê essa sustentação, né? Que seja ágil, que seja flexível. E na regulação nem se fala. Quando a gente pega um desenvolvimento de uma DeepTech, né, a solução tecnológica dela, e vai tentar entender por qual canal, por exemplo, da Anvisa, se for da área de saúde, que ele deve entrar para conseguir a aprovação daquele produto, e a gente fala, não, mas não tem aqui, né? Não tem nenhum canal aqui, porque é um novo produto. Esse produto ainda não existe. Então, a gente tem que conversar com a Anvisa para buscar esse caminho, para construir essa forma, até de orientar as DeepTechs de como elas preparam a documentação, tudo que precisa para dar entrada nesse processo. Né? Então, assim, eu acho que tem que ser um esforço conjunto aí de todo o ecossistema, de todas as entidades, cada uma flexibilizando e entendendo que nós precisamos desse esforço para criar DeepTechs de forma mais célere no país. Né? E fora a integração entre as entidades de fomento, que isso também é fundamental. Né?
Muito bem, Uda. E parabéns pela primeira aprovação. É o resultado da insurgência, gera resultado. E, Silvia, acho que trazendo o F4Business como mais uma dessa fila, né, de instituições que apoiaram a XR Seeds, explica para a gente um pouquinho sobre a EF4Business e muito da trajetória de onde ela surgiu e como que ela também se interage, porque a EF4Business é um ponto no ecossistema, né? Como que se interage até para que ela também tenha apoio de prestar um excelente suporte para a XR. Sim. A EF4Business ela surgiu em 2020 por um aceno, por um gesto da FAPEG. Ela estava oferecendo recurso para a implantação e para a consolidação de incubadoras. E foi esse recurso que nos motivou a organizar toda a documentação, movimentar uma equipe para criar a nossa incubadora. Inclusive, essa incubadora que hoje estou na coordenação, ela é a primeira do Instituto Federal Goiano. E nós fomos motivados por esse recurso de apoio a implantação das incubadoras. E nós recebemos esse recurso, na época, recebemos R$120 mil, que poderia ser aplicado em diversas áreas, né, tanto investimento quanto custeio. E aí o próximo passo seria fazer toda a movimentação de sensibilização e seleção das startups. E foi quando nós selecionamos, né, uma das selecionadas foi a XR Seeds. E foi uma bênção para nós. Hoje é a nossa estrela, o nosso case de sucesso, que pode levar o nome da incubadora e o nome da nossa instituição. E, com isso, nós conseguimos buscar a Amprotec, ou seja, buscar outros atores para conhecer mais, porque temos que ver o nosso serviço como um desafio para a gente melhorar todo dia, aprender todo dia, porque o aplauso de ontem não vale para hoje. E é um desafio. E isso foi muito importante. Hoje nós já temos 10 startups incubadas. Nós conseguimos o apoio de um centro de excelência em agricultura exponencial, que hoje ele também ajuda as startups selecionadas com bolsas e também ele apoia com 2 bolsas por empreendimento selecionado, né, uma bolsa de R$3 mil e outra de R$1.500. Porque a DeepTech, como já foi falado hoje, durante todo o dia, né, ela está envolvida por um cenário de extrema incerteza. E aí ela precisa desse apoio, oferecer esses equipamentos, como o Arthur falou, de um alto valor, que ela não tem reserva para isso, e aí onde entra a incubadora, para abrir essa oportunidade nos laboratórios, para que eles possam utilizar o laboratório, possa ter o apoio de um mentor, de um professor pesquisador, para dar todo esse apoio. E a incubadora também buscando essa parceria com os demais atores, como o SEBRAE, Secretaria de Inovação do Estado, FAPEG, né, e um conjunto de atores. Muito bem. Eu acho interessante a fala que a XR é a estrela, né, e o quanto que isso é importante, porque certifica o trabalho e garante com que mais recurso surja para que o trabalho seja feito de uma forma melhor ainda, né? Acho que é a grande luta do ambiente de inovação, das incubadoras, dos NITs, dos parques tecnológicos. Ao passo em que a gente precisa gerar resultado, a gente precisa também do recurso para ele. E, normalmente, o recurso vem atrelado ao resultado anterior. E aí fica, assim como a DeepTech também tem esse ciclo vicioso, os ambientes de inovação também o têm, né? E é desafiador. Passando agora a palavra para o Arthur, e tentando até antecipar, para permitir que o público interaja também, eu queria te perguntar, né, dentro desse histórico, que me fugiu quando exatamente vocês começaram, mas o que você gostaria de ter aprendido mais rápido e pensando no futuro, né, o que você está buscando de suporte hoje? O que a XR Seeds está precisando para aumentar a velocidade de crescimento? Sabe, Paulo, eu achei muito bacana a fala da Ruda, juntamente com a Silvia, que são 2 pilares aí de suma importância para o desenvolvimento da XR Seeds e também para outras startups aí que a gente tem contato, né, parceiros nossos e tudo mais. Esse ecossistema ele tem que ser interligado, a gente tem que se apoiar, né, a gente sempre fala muito isso, não só falando da XR Seeds, mas em momentos de ambientes de inovação, em momentos de eventos de inovação. Eu acho que isso é muito importante. Até a fala passada, né, do pessoal que estava apresentando aqui, foi falado isso. É muito importante que o ecossistema ele se apoie.
mas algumas startups que surgem dentro das instituições de pesquisa, elas enfrentam algumas dificuldades, né, que é o caso da XR Seeds e é o caso de N outras startups, como, por exemplo, a adaptação da instituição para o apoio, né, dessas startups, para que essas startups consigam utilizar as estruturas, consigam desenvolver uma tecnologia ou até mesmo aproveitar, né, uma tecnologia que já está sendo desenvolvida dentro de uma pesquisa de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. A gente visualiza que o IF ali no estado de Goiás ele foi pioneiro dentro, né, dos IFs aí gerais, justamente por criar esse modelo, né, inovador, onde possibilitava com que a gente pegasse o nosso modelo de negócio, que a gente já estava desenvolvendo ali como uma pesquisa, e colocasse ele em prática. Então, uma das coisas que eu faria antes, né, através da experiência que a gente tem hoje, é buscar justamente o apoio do ecossistema como um todo, né? Quando a gente iniciou, nós tínhamos muito o apoio das empresas privadas, mas a gente precisava muito do apoio das instituições, precisávamos do apoio também dos órgãos de fomento. Então, isso foi aos poucos, a gente foi aprendendo aos poucos. Então, é uma coisa que hoje a gente visualiza de uma forma e faz também de uma forma totalmente diferente. Um outro ponto muito importante, que eu acho que é muito válido falar, que é a questão de sociedade, né? Esse ponto também nós faríamos diferentes, não na XR Seeds em si, mas em outros empreendimentos. Eu acho que o modelo de negócio, principalmente modelos de negócio que saem de dentro de instituições, eles têm que ter esse apoio, né? Muitas das vezes, o pesquisador ele tem muita visão de artigo científico. Olha, no artigo científico vai 7, 8, 10 pessoas. E a gente vem observando o surgimento de modelos de negócio, criação de empresas com 10 pessoas, né? Imaginando ainda aquela pesquisa que estava sendo executada dentro de uma instituição. Então, esse apoio do ecossistema ajuda até nisso, né, até na orientação desses empreendedores aí que estão surgindo, né? Isso eu acho muito importante, porque a gente sabe o quanto que uma sociedade é complexa, é um dos principais pilares hoje para, né, que uma startup ela não consiga avançar. Então, ter esse apoio, né, das instituições, ter essas orientações é de suma importância. E pensando agora adiante, futuro. Hoje a gente está com um pré-lançamento de um aplicativo um pouco mais robusto para o final do ano, né, e a gente está buscando 2 cases aí, né, 2 sementeiras de sucesso para estar fazendo esse lançamento. Então, o que a gente está buscando hoje é justamente a parceria dessas instituições para a gente fazer esse lançamento até o final do ano. Inclusive, o aplicativo que a gente vai lançar agora é com o apoio do Sebrae, do Catalyse CT. Muito bem. E aí, de novo, vai vendo, né, a cola do ecossistema e a importância para isso. Gente, a gente tem 2 minutos e 3 minutos. Eu queria abrir para a plateia. O Rochester, por favor. Arthur, parabéns, Arthur. Queria fazer uma pergunta rápida. Você mostrou ali que você aplicou o seu projeto para várias instituições de fomento, né, inclusive a gente. Quantas vezes você teve que dizer, em cada formulário do projeto, as mesmas coisas, as mesmas informações? Óbvio que em alguns momentos teve evoluções, mas os mesmos dados básicos, a mesma evolução do projeto, o quão você é legal, o quanto eu já conquistei e o quanto eu mereço receber esse recurso. Só isso. E o medo de responder agora? Rochester, obrigado, viu, pela pergunta. Em todas as vezes. Não tem nenhuma vez, por mais que o projeto, na fala da Rudo, né, o Catalyse CT agora, ele faz um aporte financeiro para o pagamento de 2 sócios, né, que é de suma importância. Mas é necessário o fomento também para o desenvolvimento da tecnologia. Então, tem outros editais que ajudam nisso. Então, todos os editais que a gente participou, toda a apresentação que a gente fez para investidor, então, todas as vezes a gente teve que colocar, por mais que o projeto, desde quando a gente começou lá no Centelha, que é o projeto embrionário, era o comecinho de alguma coisa, e esse projeto foi ficando mais robusto, foi se tornando de uma forma um pouco mais atrativa e um pouco mais profissional, né, até no final, mas todas as vezes a gente teve que colocar
qual que era o nosso diferencial, o que a gente fazia diferente, como que isso ia impactar o público, de que forma que ia impactar, qual que era a tecnologia que a gente estava desenvolvendo. Então, tudo isso teve que ser colocado ali nos formulários. Não, é só para ver se precisa, né? Sim. Precisa repetir, né? O tempo inteiro, né? Que eu sou bom, que eu já fiz isso, a burocracia de colocar, né? Isso poderia ser uma coisa mais simples, né? Para a empresa na sua trajetória, né? Com certeza. Reduziria os espaços de vales, né? E te permitiria você pensar de uma forma contínua, né? Então, isso é um pouco, né, do que a gente pode tentar fazer para integrar, entendeu? Às vezes, um sistema aí de integração, né, com todas essas informações já do histórico, né, de uma startup, ou até mesmo de um pesquisador em si, facilitaria nesse processo. Uma última pergunta? Boa tarde, eu sou a Mônica. É um comentário, e até pegando o que a gente discutiu mais cedo e no primeiro painel da tarde, é importante também para essa questão de visibilidade, como é que a gente encontra as startups e tal, as startups se organizarem também, as deep techs também precisam se organizar, né? Então, a gente tem um ambiente, um ecossistema de inovação em que as aceleradoras se organizam, os investidores se organizam, mas as startups se pulverizam porque elas também precisam se organizar, né? Então, só queria aqui comentar da iniciativa do Rio de Janeiro. Nós criamos a Associação de Deep Techs do Estado. É uma maneira da gente se juntar. Muitas vezes, o que a gente não consegue sozinhos, a gente consegue em grupo, né? Ter voz para as demandas das Deep Techs, que são muitas. E como uma associação de Deep Techs, de pesquisadores também, né? A gente está falando aqui, como o Arthur, de cientistas, pessoas que fazem ciência. A associação também é uma ICT, para colocar também um diálogo mais horizontal entre os pesquisadores das Deep Techs e os pesquisadores das instituições de pesquisa. As instituições de pesquisa estão falando também com pesquisadores quando falam com empreendedores, né, de Deep Techs. Então, eu acho que horizontalizar um pouquinho esse diálogo ajudaria bastante também a gente buscar juntos novas soluções, novas estratégias de captação de recursos. Eu super concordo, e para fazer o encerramento aqui, gente, que infelizmente o tempo acabou, mas eu super concordo, e eu já vi, inclusive, literalmente política pública que foi cancelada por mudança de governo, ser resgatada pelo poder da associação entre empreendedores, que insurgiram e falaram com, né, as novas pessoas que ocuparam o governo, olha, é inadmissível que vocês cancelem esse programa. E ficaram na orelha, esquentando, até o momento que os novos representantes falaram, deixa eu olhar, que é isso que eles estão falando, que foi cancelado, para eu entender, e porque eu não aguento mais os empreendedores falarem para mim. Isso aconteceu lá no estado de Minas, e foi uma política que continua até hoje, né, já tem mais de 10, 11 anos. Bom, uma salva de palma, lógico. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é interessante, vale a pena fazer o registro. Nós temos lá no Sebrae o Inova Biomas também, que é um programa que apoia negócios inovadores da bioeconomia. Então, nós começamos com o Inova Amazônia. O Inova Amazônia, nós buscamos a parceria das FAPs. Então, as 9 FAPs do CONFAP, né, que é o Conselho das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, e então vieram nesse programa as 9 FAPs da região amazônica. E a ideia com eles foi, vamos selecionar negócios inovadores da bioeconomia, CNPJs, e nós vamos pagar para eles uma bolsa sócio-empreendedor. Aí as FAPs falaram, mas nós não temos esse tipo de bolsa, nós temos bolsa só para o pesquisador, né? A gente tem muito, as FAPs têm muito esse viés da academia, viés científico. Então, esse tipo de bolsa nós não temos. Mas por que vocês não criam, então, essa bolsa, cada FAP dentro das suas instruções normativas, uma para o regulamento, outra para o que for, por decreto, por aprovação de conselho, mas vão criar a Bolsa Sócio-Empreendedor para a gente apoiar essas empresas. E eles criaram. As 9 FAPs do Nordeste criaram, em tempo assim, muito rápido, a Bolsa Sócio-Empreendedor, e a gente pratica hoje o Inova Amazônia
com essa bolsa lá sendo com a gestão pelas FAPs. Só contar um fato aí que a gente está avançando, né? Vamos lá. É isso, tem que celebrar as conquistas, com certeza, porque elas são suadas, né? E, enfim, gente, uma salva de palmas de novo.